Boa noite, meus amigos e minhas amigas, o nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou teólogo, catequista aqui da Igreja Matriz São José do Avaí, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam na santa paz e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixa aí, o seu like, o seu joinha, e a sua dúvida, a sua pergunta, e nos ajude a evangelizar, que esse canal possa chegar ao maior número possível de pessoas. Ok? Peço às pessoas para se inscreverem, e nos dá uma força aí. Qualquer visualização aí já nos ajuda, ok? Vamos rezar, porque sem Deus nós não somos nada, então nós temos que nos encomendar a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós possamos, assim como ela, viver a palavra de Deus e guardar no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Vamos fazer aquela oração que eu gosto de fazer antes de ler a Bíblia, que eu fazia quando eu fiz teologia, e eu gosto, que a gente vai estudar a palavra de Deus, então eu gosto de rezar sempre essa oração antes de ler a palavra de Deus. Oração antes de ler a Bíblia. Jesus, mestre que dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos, para melhor meditar e comungar com a vossa santa palavra. Sois o mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida. Transformai o nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus possa produzir frutos abundantes de santidade e de apostolado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gosto de fazer sempre essa oração antes de estudar a palavra, porque não é fácil, gente. Eu sempre digo aqui que é uma ousadia da minha parte estudar a Bíblia pela internet. Eu nunca pensei que fosse fazer isso, porque eu sou teólogo, formado em teologia, mas não sou biblista, ok? Eu leio, já li várias vezes as Sagradas Escrituras, estudo, gosto de estudar a Palavra de Deus, mas não sei tudo, tá? Então, vocês me perdoem,
Se alguma coisa não ficar bem, e se tiver algum diácono aí, padre ou leigo mesmo, e eu falar alguma coisa aqui que não está de acordo com aquilo que a igreja ensina, tanto no estudo bíblico, como no estudo do catecismo, pode aí deixar aí nos comentários, aí eu venho aqui e falo, ó, o que eu falei não é verdade, não é bem assim que a igreja ensina, porque o meu compromisso aqui é com a verdade. E jamais eu vou dar minha opinião aqui. É o pouco que eu sei daquilo que eu estudei, né, nesses 2000 anos aí com a igreja, tá? Então, eu peço a vocês aí também as orações de vocês, para que, né, Deus me dê vida, saúde e que eu não desanime, ok? Então vamos lá. Nós estamos estudando os livros históricos, já estamos aí no finalzinho, no último livro, que é o livro dos Macabeus. Só que o livro dos Macabeus é grande, são 2 livros, então vai demorar. Nós estamos no primeiro livro ainda, nós vamos estudar o segundo livro inteiro. Então, se você tiver paciência, não é? E ainda tem muita coisa para a gente estudar. Depois vem os livros sapienciais, depois tem os livros proféticos, e depois tem todo o Novo Testamento. Então, nós ainda vamos, se Deus nos abençoar e nos der vida, nós vamos ainda. Eu quero estudar com vocês a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E se você perdeu alguma aula para trás, eu quero começar lá do Gênesis. É só você ir na playlist, e lá tem você pode começar a estudar lá do Gênesis. Já tem aí praticamente o Pentateuco inteiro para você estudar. E os livros históricos, porque esse já é o último. Já estudamos praticamente todos os outros livros históricos, já está aí no canal. Só você ir lá, estudo bíblico, e lá você pode estudar livro por livro, se você quiser começar lá do Gênesis. Ok? Se você perdeu alguma aula, começou agora, ou agora que você entrou no canal, se inscreveu, você pode começar no livro do Gênesis e pode compartilhar com outras pessoas, que queiram aprender sobre as Sagradas Escrituras, gente. Nós católicos estamos para trás. Eu pergunto aos meus alunos lá, a maioria deles fala que nunca leram as Sagradas Escrituras. Nunca leu a Bíblia, então isso é uma vergonha pra gente. Não é? Então, vamos lá. Então, vamos juntos aí, até quando Deus quiser. Então, gente, o livro dos Macabeus, ele a base dele por que ele chama Macabeus? É os irmãos Macabeus lutando contra os pagãos que querem dominar Jerusalém. Então nós já vimos aí vários povos, reis, povos, querendo dominar Jerusalém. Hoje, por exemplo, nós vamos ver aí os reis do Egito, tá? Os reis do Egito e vários outros reis querendo dominar Jerusalém, tá? Para implantar ali o paganismo, porque os judeus eram os únicos que não eram pagãos, adoravam um único Deus. E mesmo assim os judeus caíam às vezes na idolatria, por isso que eles estavam passando por esse perrengue todo, porque os judeus também caíram na idolatria muitas vezes, porque a maioria daqueles povos ali que dominaram Jerusalém eram politeístas, adoravam muitos deuses, e Deus falava: se vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês. Ok? Então por isso vinham os castigos quando o povo abandonava Deus. Hoje, por exemplo, nós vamos ver aí o rei Demétrio, tá? Vendo que a terra estava tranquila diante dele. É o capítulo 11, tá, gente? É o capítulo 11, tá? Capítulo 11, se você tem a Bíblia de Jerusalém, é a página 748, ok? O rei do Egito reuniu tropas numerosas, como a areia que está à beira do mar, além de navios em quantidade, e procurou, pela astúcia, apoderar-se do reino de Alexandre para anexar os seus domínios. Então, um rei guerreando contra outro rei, para dominar. Quando o rei vencia o outro rei, eles dominavam. Então o rei do Egito queria dominar lá o rei da Macedônia, o rei Alexandre, tá? Então é assim, um querendo dominar o outro, se apoderar da riqueza do outro.
Partiu, pois, para a Síria com palavras de paz. Aí sempre vem com essa conversa. Ah, não, nós queremos paz, mas a gente sabe que não é. Não é? É tudo para poder ganhar o outro e vencer o outro depois. Os habitantes das cidades abriram-lhe as portas e saíram ao seu encontro, porque era a ordem do rei Alexandre irem recebê-lo, visto tratar-se de seu sogro. À medida, porém, que entrava nas cidades, em cada uma delas, o rei do Egito deixava seus soldados como guarnição. Então, o próprio sogro dele vai tramar contra ele. Naquela época, gente, ninguém tinha amor por ninguém, não. Lembrando que estamos no tempo da lei, não é? Então, eles queriam mais poder. Quando se aproximaram, mostraram-lhe o templo de Dagon incendiado. Dagon era um deus pagão, era um ídolo. Desde a época dos juízes, a gente vê templos dedicados a esse ídolo pagão. Na época de Sansão, a gente já vê isso. Não é? O próprio Sansão morreu, para poder acabar com aquela idolatria toda que a gente vê lá no livro dos juízes. Então, esse Dagon era um ídolo, era um deus pagão, tá? E eles estavam praticando idolatria, então os judeus destruíram os templos pagãos, ok? Incendiando a cidade e seus arredores, devastados, os cadáveres atirados e aqueles que tinham sido carbonizados, aos quais Jonathan havia ateado fogo na guerra. De todos esses fizeram montões ao longo do seu percurso. Contaram então ao rei o que havia feito Jonathan e a fim de que o reprovasse. Mas o rei nada falou. Saiu Jonathan com magnificência ao encontro do rei em Jope. Depois de saudarem um ao outro, ali passaram a noite. Jonathan acompanhou o rei até o rio e logo voltou para Jerusalém. Quando o rei do Egito, e ele continuou apoderando-se das cidades da costa até chegar à costa marítima. Eram maus os seus desígnios contra Alexandre, o rei do Egito, querendo, como já falei, querendo derrotar o rei Alexandre da Macedônia, ok? Continuando aí. Foi então que enviou embaixadores ao rei Demétrio para dizer-lhe: vem, façamos aliança um com o outro. Eu te darei a minha filha, agora desposada com Alexandre, e tu serás verdadeiramente rei no reino de teu pai. Estou arrependido de haver-lhe dado a minha filha, pois ele atentou contra a minha vida. Na realidade, porém, assim o culpava porque pretendia apoderar-se do seu reino. Tudo, gente, jogada, não é? Tudo na época era jogada para você dominar o outro. É o poder. É o que acontece muito hoje também, principalmente na política, um querendo dominar o outro. Tá? Então, gente, infelizmente é a maldade humana, e é o poder querendo falar mais alto. Para isso você trai a família, trai os amigos. Então, na época, eles não tinham amor por ninguém, eles queriam o poder. Mandou então raptar-lhe a filha e entregou a Demétrio. Foi assim que mudou de atitude para com Alexandre, tornando-se pública a sua inimizade. A seguir, o rei do Egito fez o seu ingresso em Antioquia, aquela cidade fundada por São Pedro, depois, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, está lá nos Atos, capítulo 11, e cingiu o diadema. O diadema era colocado na cabeça do rei, sinal de consagração do rei, ok? Desse modo, eram dois os diademas que cingiu a sua fronte, a do Egito e a da Ásia. Então, ele, além de ser rei do Egito, ele foi ordenado rei também da Ásia, toda aquela parte da Ásia ali. Tá? Por esse tempo, encontra-se o rei Alexandre na Sicília, porque os habitantes daquela região haviam se revoltado. Ao saber do acontecido, Alexandre marchou contra o rival para a batalha. Tá? Mas o rei do Egito saiu ao seu encontro com um poderoso exército e fez bater em retirada. Alexandre fugiu para a Arábia. Arábia, gente,
a Arábia hoje é muçulmana, tá? Porque eles são descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, ok? Por isso que são os árabes de hoje, ok? E hoje são os muçulmanos. E o povo de Israel, Abraão com Sara, tiveram Isaac, da descendência deles, os judeus, ok? Aí procurando refúgio enquanto o rei do Egito era exaltado. O árabe cortou a cabeça de Alexandre e mandou ao rei do Egito. Mas no terceiro dia o próprio rei do Egito veio a falecer. E os egípcios que guarneciam suas praças fortificadas foram trucidados pelos que neles moravam. Assim Demétrio começou a reinar, era o ano 167 a.C., então quase 100 anos antes de Cristo, tá? Então, gente, é aquela violência toda que nós já falamos aqui inúmeras vezes, né? Eles derrotavam o outro, cortavam a cabeça do outro. Aconteceu, Judite também não fez isso lá com o rei Holofernes. Nós vimos quando a gente estudou o livro de Judite, a própria Judite cortou lá a cabeça lá do rei. Então, eles só entendiam assim, tinha que matar o outro, não tinha conversa. Então, né, por isso que eu estou falando, o Antigo Testamento é complicado a gente entender com a cabeça de hoje, ok? Por esses dias, Jonathan reuniu os guerreiros da Judéia para atacar a cidadela que estava em Jerusalém e mandou construir muitas máquinas de assalto contra ela. Alguns, então, que odiavam a sua própria nação, gente iníqua, ou seja, pecadora, foram ter com o rei para que anunciar que Jonathan estava sitiado assim. Tá vendo, gente? O próprio povo dele, não é? Que estava insatisfeito, começou a trair o próprio Jonathan, que era sacerdote. Tá vendo? Por isso que Deus castigava muitas vezes os judeus. A essa notícia o rei enfureceu-se. Apenas a ouviu, pôs-se de partida e veio para o Egito. Dali escreveu a Jonathan que levantasse o cerco e viesse ter com ele no Egito por uma conferência o quanto antes. Então o próprio rei do Egito vai avisar ele que o próprio povo dele está traindo ele. Olha só que coisa. Recebido o aviso, Jonathan ordenou que se continuasse o cerco. Depois, escolhendo como companheiros alguns dentre os anciãos de Israel e os sacerdotes, entregou-se pessoalmente ao perigo. Tomando consigo prata, ouro, vestes e outros presentes em quantidade, foi de alguns iníquos da sua nação continuarem levantando acusações contra ele, tá vendo? Sempre isso tem, gente, sempre houve, sempre vai existir. Dentro da igreja é a mesma coisa. Jesus não falou que tem o joio e tem o trigo? Tem gente boa e tem gente que não presta. Tinha na época do povo de Deus, povo judeu, tinha gente boa, tinha gente que não prestava. Na igreja hoje é a mesma coisa. Tem o peixe ruim e tem o peixe bom. Ao rei tratou assim como haviam tratado seus predecessores e o exaltou em presença de todos os seus amigos. Tá vendo? O próprio rei do Egito, né, estava fazendo mais do que o próprio povo. Enquanto o povo estava traindo Jonathan, o rei estava a favor dele. Pediu então Jonathan ao rei que isentasse de impostos a Judéia, bem como as 3, né, prometendo em compreensão 300 talentos. O rei comprazeu-se do pedido. Escreveu em favor de Jonathan sobre todos esses assuntos um documento redigido. Então, Jonathan pediu ao rei que, porque os impostos na época eram altíssimos. A gente vê até na época de Jesus, Zaqueu, Mateus, não é? Então o rei pediu a ele que, porque os judeus eles pagavam impostos aos romanos, ao Egito, todos aqueles povos que dominavam, né, os judeus. Tá? O rei Demétrio disse a Jonathan, seu irmão, e a nação dos judeus, saudações. A cópia da carta que a vosso respeito escrevemos, nosso parente, enviamos a vós também, para que dela tomeis conhecimento. O rei Demétrio, seu pai, saudações. A nação dos judeus, que são nossos amigos, e observam o que é justo em relação a nós, decidimos fazer-lhe bem em vista dos bons sentimentos que nutrem para conosco.
nós lhe confirmamos a posse do território da Judéia, bem como de 3 distritos. Esses distritos, com todas as suas dependências, foram anexados a Samaria e a Judéia. Samaria, reino do norte. Judéia, reino do sul. Quando Salomão morreu, houve a divisão. Era 12 tribos de Israel. 10 foram para o norte, capital Samaria. 2 ficaram no sul, Judá e Benjamim, na Judéia. Ok? E por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram lá do norte, e os samaritanos eles consideravam idólatras, né? Porque eles tinham lá o templo lá dos deuses pagãos. Ok? Em favor de todos que oferecessem sacrifícios em Jerusalém, lembrando que tinha o templo, então, né, o sacerdote oferecia os sacrifícios em nome do povo. Em compensação pelos impostos que o rei aí recolhia, outrora a cada ano, dos produtos da terra e dos frutos das árvores. Já falei a questão dos impostos, que os judeus tinham que pagar. Até Jesus pagou imposto, né? Então nós também temos que pagar o imposto, né? Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Quanto aos outros direitos que temos sobre os dízimos, né? E os tributos que nos pertencem, sobre as salinas relativos às coroas, a partir desse instante nós lhes fazemos cessão total. Nenhuma sequer dessas disposições será revogada a partir deste momento e para sempre. Agora, pois, providenciai que faça uma cópia desse decreto para que seja entregue a Jonathan e afixada na montanha santa em lugar visível. Então, os judeus tiveram liberdade de culto. O rei estava dando para eles liberdade religiosa. Ok? E a questão, né, para eles poderem pagar o dízimo ao templo, né, isso aí é uma lei do Antigo Testamento. A gente vê no Antigo Testamento vários textos falando do dízimo. E a Igreja Católica também é a favor do dízimo. Ok? A Igreja não é contra o dízimo. A Igreja é contra a exploração do dízimo. Ninguém é obrigado a dar 10%. Os protestantes, eles interpretam ao pé da letra. Tem que dar 10%. Não. A Igreja Católica não diz que tem que ser 10%. E outra coisa, o dízimo não é para receber bênção. Ah, se eu não der o dízimo, não vou ser abençoado. A bênção é de graça. Jesus foi bem claro, dai de graça o que de graça recebei. Então não podemos, Deus não pode ser configurado a dinheiro. O dízimo é para manutenção do templo, do sacerdote. Ninguém vive de vento. Você não usufrui das coisas da igreja, para as obras sociais, não é? Para ajudar nas obras sociais. Então o dízimo é para isso, para manter a igreja. Ok? É para isso. Ok? O rei Demétrio, vendo que a terra estava tranquila diante dele, nada lhe fazia oposição, licenciou todas as suas tropas, cada um para o seu lugar de origem, exceto as forças estrangeiras. Aí aqui, gente, eu vou pular, porque isso aqui não nos interessa muito, isso é coisa da época, ok? Ele vai falar aqui do reino dele, ok? No versículo 41 do capítulo 11, entretanto, Jonathan mandara pedir ao rei Demétrio que removesse da cidadela de Jerusalém, bem como das outras fortalezas, os que as guarneciam, pois estavam sempre a provocar Israel para a guerra. Demétrio assim respondeu a Jonathan: não só farei isto a ti e a tua nação, mas ainda cumulirei de honras a ti e a teu povo, tão logo me apresente a ocasião propícia. Agora, porém, procederás retamente, mandando-me soldados que lutem ao meu lado, porque todas as minhas tropas me abandonaram. Jonathan enviou então para Antioquia 3.000 homens muito aguerridos. Aqui, ele e o rei aqui vão fazer uma aliança, tá? Então chamou o rei em sua ajuda os judeus, aos quais concentraram-se todos imediatamente junto dele. A seguir, espalharam-se pela cidade e mataram naquele dia cerca de 100.000 pessoas. Atearam fogo às casas aqui, né? Os judeus se uniram lá ao rei para poder guerrear contra os inimigos, ok? Quando viram os habitantes que os judeus haviam se tornado senhores absolutos da cidade, perderam o ânimo e começaram a bradar ao rei em tom de súplica:
Dai-nos a tua direita e cessem os judeus de combater contra nós e contra a cidade. Dispuseram então as armas e celebraram a paz. Assim os judeus cobriram-se de glória diante do rei e de todos os cidadãos do seu reino, e voltaram para Jerusalém carregados de despojos. E assim o rei Demétrio voltou a sentar-se no trono do seu rei, e a terra ficou tranquila diante dele. Mas faltou a todas as promessas feitas, distanciou-se de Jonathan e, longe de retribuir os serviços que lhe havia prestado, começou a causar-lhe muitos dissabores. Então, por um tempo, ele permitiu aos judeus tranquilidade, mas depois ele já virou de novo. Porque ele queria, gente, nessa época eles queriam dominar os judeus. Então eles se faziam amigos dos judeus, mas para depois dominar eles. Ok? Depois desses fatos, né, ainda criança, né, o qual foi proclamado rei, passou a cingir o diadema. Em torno dele reuniram todos. Aí aqui ele continua falando, eu vou passar também, para a gente poder ganhar tempo, né? O versículo 57 diz assim: então o jovem Antíoco, era filho daquele rei que nós já vimos lá atrás, que era muito ruim, escreveu a Jonathan nestes termos: eu te confirmo no sumo sacerdócio e te entrego o governo de 4 distritos, e quero que estejas entre os amigos do rei. Ao mesmo tempo enviou-lhe vasos de ouro e um serviço de mesa, dando-lhe assim o direito de beber em taças de ouro, vestir a púrpura e usar a fivela de ouro. Então, gente, tudo, você já reparou que tudo é de ouro? Então, gente, tudo na época ali era para Deus o melhor. Era de ouro, de prata. E tem gente que às vezes fica falando, o Vaticano é rico, que o Vaticano é isso e aquilo. Não, para Deus tem que ser o melhor. Então, por isso que quando, na época de Lutero, né, o Vaticano estava caindo aos pedaços, o Papa da época pediu indulgência, né, para quem doasse para reconstruir a igreja. Então, nada errado. Para Deus nós temos que dar o melhor. Por que as catedrais na Idade Média eram luxuosíssimas? Porque para Deus o melhor. Não é? No Antigo Testamento é a mesma coisa. Tá? Além disso, nomeou Simão, irmão de Jonathan, no território que se estende a escada de Tiro até a fronteira com o Egito. Então partiu Jonathan, pôs-se a percorrer as cidades, e todo o exército da Síria se reuniu em torno dele para auxiliá-lo nos combates. Tá? E o receberam triunfalmente. Dali partiu para Gaza, cujos moradores, porém, fecharam-lhe as portas. Ele então a sitiou, começando por incendiar os subúrbios, depois de tê-los saqueados. Depois disso, os moradores de Gaza imploraram a paz a Jonathan, a qual lhes estendeu a mão. Tomou, porém, os filhos dos seus chefes como reféns e os expeliu para Jerusalém. A seguir, atravessou até Damasco. Damasco é aquela cidade onde São Paulo se converteu. Atos capítulo 9, né? São Paulo se converteu na estrada de Damasco. Não é? A gente conhece a história de São Paulo, que chamava-se Saulo, perseguidor dos cristãos. Ele indo para Damasco, perseguiu os cristãos. Ele teve uma visão e ali se converteu. Não é? Depois soube que os generais de Demétrio tinham chegado na Galiléia com um exército numeroso com a intenção de fazê-lo desistir da sua empresa. Marchou então para enfrentá-los, deixando no país, porém, o seu irmão Simão. Este, indo acampar, atacou-a por muitos dias e bloqueou-a totalmente. Imploraram-lhe então que aceitasse as suas mãos, suplicantes, e ele assentiu. Todavia obrigou-os a abandonar a cidade, ocupando, e aí deixou uma guarnição. Enquanto isso, Jonathan e o seu exército estavam acampados junto às águas. Dali partiram de manhã cedo, rumo à planície. O exército dos estrangeiros marchou ao seu encontro na planície, depois de haverem destacado uma emboscada contra ele nas montanhas. Enquanto os primeiros o atacavam pela frente, os da emboscada, saindo dos seus esconderijos, entraram também em combate. Então os homens de Jonas fugiram, não permanecendo um sequer, com exceção de Matatias. Tá?
e Judas, que eram generais do seu exército. Diante disso, Jonathan rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, gente, é sinal de protesto, ok? Aspergiu pó sobre a cabeça e orou a Deus. Olha aí, tá vendo, gente? Então, o mais importante, né, nessas batalhas que a gente vê é que mesmo em guerra eles sempre pediam direção a Deus, ok? Eles sempre pediam a proteção divina. Logo a seguir voltou-se contra os inimigos, combatendo, e os venceu, pondo a terem de fugir. Tá vendo? Por que ele venceu? Porque antes ele orou a Deus. E nós também vamos vencer os nossos inimigos se a gente rezar. Vendo isto, os seus que estavam fugindo tornaram-se a ele, e por sua vez acamparam. Nesse dia pereceram dentre os estrangeiros cerca de 3.000 homens, e Jonathan regressou a Jerusalém. Tá vendo? Então, ele venceu por quê? Porque antes ele orou a Deus. Tá vendo? Então, isso que para nós, o que vale para nós, gente, nessas leituras do Antigo Testamento, é isso. A fé desse povo. Muitas vezes, né, a moral deles. Por que a igreja não coloca os santos no Antigo Testamento? Por quê? Por causa a moral deles é diferente da nossa. Mas eles tinham muita fé em Deus. Então nós temos que pegar aquilo que era de bom deles. Por isso que a igreja fala a fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de Davi, a fé, né, dos Macabeus. Então a gente não pode ficar preso, né, na ação deles, porque ainda era uma moral muito primitiva, vamos dizer assim. Não é? Eles ainda estavam em aperfeiçoamento, ok? Mas eles não perdiam a fé, ok? A fé em Deus. Amém? Não acabou não. Aí na próxima aula nós vamos ver o final aí do reino de Jonathan, e depois ele vai passar o bastão para o irmão dele, Simão, ok? Então na próxima aula aí nós vamos ver o finalzinho do reinado de Jonathan, e, né, no caso, né, primeiro reinou o pai dele, Matatias, depois o Judas Macabeu, agora o Jonathan, e depois ele vai passar o bastão para o irmão, que se chamava-se Simão. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.